Abençoe Amém. nós, né? Seja uma semana rica, abençoada, cheia dos milagres do Senhor Jesus, cheia da presença do Pai. Nós estamos lá em Apocalipse, capítulo 2. Chegamos na igreja em Tiatira, uma igreja aí que tinha esse comércio de artesão, de tinturaria, de tecido. E aí no verso 18, nós falamos aí, o anjo da igreja em Tiatira escreve essas coisas, diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze. Então vamos ver o Filho de Deus aí, a gente estava falando. Ah, isso é legal porque, olha só, Mateus 4:3. Vamos lá para Mateus 4:3. Mateus capítulo 4, verso 3. Então, ele fala assim, ó. Então o tentador aproximou e disse: És filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pães. Satanás tentando Jesus, lança essa dúvida, ó, se és filhos de Deus. O diabo sempre vai vir com uma dúvida no nosso coração, né? E ele chega para Jesus e se é realmente filho de Deus, e aí já dá uma ordem, faz isso aqui, né? Faz com que essas pedras se transformem em pão e mata a tua fome aí. Ah, voltando aí mais para frente um pouquinho, né? João 1:12, vamos para João 1:12 agora. João capítulo 1, verso 12. Colocando em xeque aí a divindade e deidade de Cristo. Em João 1:12 diz assim, ó, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, aos que crerem no seu nome. Então, todos aqueles que creem no nome do Senhor Jesus, esses são chamados de filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo, ou seja, somos irmãos de Jesus. 1 João capítulo 3, verso 1 e 2, vamos lá para 1 João. 1 João 3, 1 e 2. Todos aqueles que recebem Jesus são chamados filhos de Deus. 1 João capítulo 3, aí, verso 1 e 2, diz assim: Desde que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus. Ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Quando nós lemos lá 1 Coríntios 13, quando fala do amor, a gente já leu esse texto, e fala, ó, em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o perfeito, tudo que é em parte será aniquilado, porque aí veremos como realmente Ele é, face a face. Ainda nós não vemos a glória toda de Deus, porque o nosso pecado impede de vermos como realmente Deus é, como Jesus é. A gente consegue ver um lampejo da glória de Deus, assim como foi Moisés, né? E Deus colocou a mão para quando Deus passou lá no Monte Sinai, ele olhou e viu as costas de Deus ou a glória de Deus indo embora, e isso ainda fez com que o rosto de Moisés brilhasse aí por vários dias. Tamanha era a glória de Deus. Mateus 25:31, Mateus 25:31, Mateus capítulo 25, verso 31. Então vamos lá. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará num trono da sua glória. Então, quando Jesus voltar, o Filho do Homem, e aí é legal aqui, ó, até queria mostrar isso aí. Jesus também sempre falava sobre isso, né? O Filho do Homem, o Filho do Homem. Aí, quando você chega, isso é em Mateus, quando você chega em Apocalipse, aí ele mesmo se coloca como filho de Deus. Ou seja, agora ele já foi morto, traspassado e ressuscitado. Agora não é mais preso a um corpo,
um terreno, agora ele tem um corpo glorificado, e aí ele contempla a glória do Senhor. Apocalipse 19:12, vamos ver lá. E os olhos de fogo do Senhor são como olhos de fogo de justiça. Em Apocalipse 19, verso 12, vai falar sobre isso. Olha só, o verso 12 aí. Os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Lembra quando nós estudamos aqui em Pérgamo, que nós vamos receber uma pedrinha e nela vai ter um nome onde só nós vamos conhecer? Esse nome também, o nome santo do Senhor, é um nome que só ele conhece. É esse nome que deve ser glorificado. Talvez a gente nem consiga pronunciar o nome de Deus. Por isso que nós vamos precisar de um corpo glorificado, transformado, para que a glória dele se manifeste, e aí sim nós podemos colocar aí é, essa mudança, essa transformação. Isso vai ser bem legal. E aí continua, Daniel 10:6, vamos para Daniel 10:6, nós vimos essa visão de Daniel também, né, no rio lá de Elá, quando é, ele tem a visão, Daniel tem a visão, no capítulo 10, versículo 6, olha só, seu corpo era como um berílio, o seu rosto como um relâmpago, seus olhos como tocha de fogo, e seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido, e a sua voz das suas palavras era como um estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive a visão. Os homens que estavam comigo não viram. Não obstante, caí sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Fiquei eu só e contemplei esta grande visão. E não restou força em mim, o meu rosto mudou de cor e desfigurou e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras e ouvindo cair, sem sentido, rosto em terra. A glória de Deus foi tão grande que nem Daniel, né? Nós vimos isso aí quando estudamos Daniel, resistiu. É algo tão tremendo, porque se a gente imaginar que Daniel viu a Cristo, assim como João viu, e ele descreve as mesmas características de Jesus tão glorificado, o tempo é algo que está preso em nós, né? Jesus não tinha nascido ainda e Daniel já viu ele ressuscitado. É a glória de Deus, o poder de Deus, tudo entender isso na nossa mente às vezes é muito ilógico, essa questão do tempo, mas nós sabemos que o tempo de Deus não é o Cronos, assim como o nosso, né? O tempo dele é o Kairos, é um tempo atemporal, vamos dizer assim, não está preso. É, é, é legal se a gente pensar assim, a contagem de tempo, quando a gente sai do planeta Terra e vai para qualquer outro tempo, o tempo é contado diferente nesses outros planetas, né? Tem um monte de teorias sobre isso aí, né? Se você vai num planeta como Júpiter, que demora anos assim para você fazer, acredita que a pessoa envelheça mais devagar. Você vai para um planeta como Mercúrio, que é mais rápido, você envelheceria mais rápido. Tem essas teorias aí, mas ninguém estava lá para ver, né, ainda. E duvido muito que chegue nesse processo aí. Continuando, mas isso é legal só para a gente saber. O verso 19 agora, de Apocalipse 2:19, vamos lá, ele continua. Então aí eu tenho essa visão de Daniel e de João, do mesmo Jesus, em épocas bem diferentes. É, saber aí 600, 500 anos antes, a visão de Daniel. Então vamos lá. Ah, antes vamos para Ezequiel 1:7, desculpa, vamos para Ezequiel 1:7. Ezequiel 1:7, só para terminar isso aí, que eu anotei ali.
Ezequiel capítulo 1, verso 7, depois a gente volta para Apocalipse. Ó, 1:7. As suas pernas eram direitas e as plantas cujos pés eram como a de um bezerro e luzia como brilho de bronze polido. Então, assim, a diferença, né, dos pés de Jesus para o querubim parece que tem um casco aí de boi, de vaca, polido, bronze polido. Assim, os pés de Jesus mas é pé humano, vamos dizer assim, né? Os pés dos anjos. Querubim que tem uma configuração bem distinta, bem esquisita. A verdade é, né? Um pé de bode aí, de boi, sei lá, né? Mas é algo que não é lá essas coisas para olhar. Não. Então vamos lá, verso 19 aí, mas só para uma referência aí, né? Da glória, essa questão de brilhar, né? Essa questão de você reluzir algo. Verso 19 de Apocalipse 2 diz assim, então ele continua e ele fala lá no verso 19, conheço as tuas obras, o teu amor e a tua fé e o teu serviço, a tua perseverança e as últimas obras mais numerosas que as primeiras. E é legal isso porque as nossas obras, elas nos precedem. Essa é a verdade. As nossas obras chegam primeiro do que nós em qualquer lugar. Tiago 2,14, vamos para Tiago 2,14. Tiago capítulo 2, verso 14. Olha só. Tiago 2,14. Isso. Tiago vai falar muito sobre a questão de obras, né? Esse Tiago é o meio-irmão de Jesus. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser tem fé, mas não tiver obras? Por acaso semelhante fé salvá-lo? Salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver encarecido de roupa e necessidade de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe der o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Mas, se alguém dirá, tu tens fé, eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem obras, e eu, com as obras, te mostrarei minha fé. Crês tu que Deus é um só? Faz bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé opera, juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. E aí, olha só, verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e a fez partir para o outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, a nossa fé com Deus está relacionada aos nossos atos de justiça. Isso é muito importante, porque a, depois das cartas de Paulo sobre a graça, alguns dentro da igreja achavam que não precisavam fazer nada. É, tenha fé, tenha fé, tenha fé, sabe? Esse discurso, não, tem fé, tem fé. Só que o apóstolo Tiago, ele vai trazer essa questão de sim, você tem que ter fé nas coisas, mas você tem que fazer o seu papel como cristão. Olha quando você vê uma pessoa sem passando frio lá, falar, olha, fica na fé aí que Deus vai mudar a situação.
e você não dá um cobertor para ela, aí Tiago fala, pelo amor de Deus, não fala que é cristão, né? Guarda a sua fé para lá. Ou uma pessoa passando fome, necessidade, fala, não, olha, tenha fé que as coisas vão mudar. E você come e tendo um prato de comida e não oferece e não dá. Então, assim, não é uma obra da salvação. Aqui nós estamos falando da santificação. Lembra que a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí. A salvação não depende de obras, não é o que você faz, mas a santificação ela é pautada sobre as nossas atitudes. Sempre vai ter essa questão das obras, delas nos precederem. Então, assim, quando Jesus fala assim, ó, conheça as tuas obras, e então, mas olha, tudo que aquela igreja de Tiatira tinha feito ou estava fazendo, nós lemos lá em Atos, né, era uma igreja que tem Áquila e Priscila, que eles eram dessa região, dessa cidade em especial também, tinham comércios ali, e provavelmente Paulo fazia tendas e vendeu muito para essa cidade, essa questão, porque era uma cidade muito rica e próspera, economicamente falando. Mateus capítulo 5, verso 16, vamos lá para Mateus 5, 16. Então, as nossas obras, elas têm que é, é, realmente fazer diferença na vida das pessoas. Fala, nossa, olha só, se compadecer delas. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Então, assim, não só o dar esmola, mas fazer obras assim, é o testemunho, essas obras estão ligadas ao nosso testemunho, de fazer diferença na vida das pessoas. E quando as pessoas olham nossas boas ações, os nossos atos de justiça, elas glorifiquem a Deus em qualquer atitude. Romanos 2:6, vamos lá para Romanos 2:6. Qualquer atitude. Isso é uma constante. Muitas vezes tem que reavaliar nossa conduta, nossas ações, todos os dias, pedir para Deus nos ajudar a, a fazer um bom testemunho durante esse dia, reavaliar mesmo a nossa vida. Todos os dias veja assim que algumas coisas têm que mudar no nosso coração, que retribua cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra, incorruptibilidade, mas a ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Então, assim, há uma retribuição. Talvez a lei da semeadura cabe aqui, com certeza, a respeito de boas obras, a respeito. Mas lembrando que até a lei da semeadura ela não tem poder sobre a graça de Deus. Porque se nós fôssemos receber a recompensa pelos nossos atos, certamente seríamos fadados ao fracasso. Mas a misericórdia de Deus, em alguns momentos da nossa vida que nós falhamos com Deus, nós devemos avaliar e pedir perdão a Deus, e Deus, como diz primeiro João, né, que olha, nós é justo e fiel para nos perdoar, João 1:8. Efésios 2:10 agora, vamos para Efésios 2:10. Efésios capítulo 2, verso 10, ainda falando sobre essa questão das obras. Tem vários textos, eu gosto muito também de 1 Coríntios 4, vai falar sobre isso, mas Efésios 2:10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, aos quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então nós aí estamos preparados para essas obras de Deus. A obra de Deus a gente já sabe, é testemunhar de Cristo e ganhar almas para Jesus. Então ele fala lá, conheça as tuas obras e o teu amor. O que dizer sobre este amor aí incondicional de Deus para conosco?
Mateus 22:39, vamos falar lá. Tiatira era reconhecida pelo amor que ela tinha. Mateus capítulo 22, verso 39, e aí é importante esse amor, 22, verso 39, ele vai dizer assim, ó, o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então eles perguntaram qual o mandamento aí desses dois mandamentos, depende de toda a lei dos profetas. E aí Jesus ama o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E o segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, quem é que não se alimenta todos os dias? Dá de comer, dorme, descansa. Então, a, ama o teu próximo do mesmo jeito que você e eu nos amamos a nós mesmos. Levítico capítulo 19, vamos lá para Levítico 19, 18. Então, o amor ele é incondicional, ou seja, 1 Coríntios 13 vai falar muito sobre esse amor. Mas Levítico, lá no Velho Testamento, também fala, né? O verso, capítulo 19, verso 18, ó, não te vingarás, nem guardará ira contra os filhos do teu povo, mas amará o teu próximo. Eu sou o Senhor, como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Lá atrás, em Levítico, nós estamos falando lá da antiguidade, olha só, é, assim, nem Jesus tinha vindo ainda, a antiguidade estava lá, era algo assim que era lei do talião, né? Ou seja, dente por dente, olho por olho. E aí, quando vem Deus falando com o povo de Israel, criando o povo de Israel, aí falando com Moisés, o pessoal fala: olha, calma, não é assim, dente por olho, dente por dente, olho por olho. Para com isso. Vamos ter um pouco mais de sensatez na mente, tudo. Aí Deus vai criar cidades de refúgio, o julgamento, o sacerdote, e falar: não, olha, vamos trazer a misericórdia e a graça. Isso foi muito importante, que fez do povo de Israel uma nação diferenciada, e eu creio nisso mesmo. Né? Foi uma nação diferenciada lá atrás, porque era um povo que tinha deveria ter, infelizmente, a corrupção, né, estava generalizada na época de Jesus, entre os sacerdotes, entre os judaizantes, e aí os herodianos, os fariseus, os saduceus, todos esses grupos que não eram o que Deus tinha instituído. A gente vê lá, os filhos de Samuel se tornaram corruptos, os filhos de Eli eram corruptos, e ó, foi triste porque cedo se desviaram do caminho do Senhor, assim como Nadab e Abiú, que já foi a segunda geração do sacerdócio, começa com Arão, já a segunda geração já se tornou corrupta, assim. O povo estava ainda lá no, no deserto, já desviou o ensinamento de Jesus, de Deus para com o povo de Israel. Né? Infelizmente, o pecado tem esse poder, muitas vezes, de tirar o povo do caminho do Senhor. Mas só para ver que, às vezes, as pessoas falam assim: ah, no Velho Testamento é julgamento, tudo. Muito pelo contrário. Tem muita graça no Velho Testamento. É só ler que a gente vai encontrar. Na verdade, eu vejo só graça ali, né? É, de vez de muitos atos difíceis, complicados, Deus demonstra graça. Né? Só olhar assim, o desfecho que José deu para os irmãos dele, depois de ter sido uma vida bem complicada, e José demanda graça para os seus irmãos, para a família. Boaz com Ruth, que era estrangeira, própria Raabe, Salmão, ele vai casar com Raabe, que vai dar a descendência de Jesus. Raabe era uma prostituta. Então, assim, a dignidade de Deus
quando chega nesse povo aí, para Deus, essa que é a questão, né? A, o lance de Israel era para ser testemunha da glória de Deus. E aí, por algum motivo, os líderes religiosos perderam o caminho, né? Que Deus não nos permita perder o caminho da nossa frente. Vamos para Lucas, Lucas capítulo 10, 27. Lucas 10, 27. Lucas capítulo 10, 27. Mas grava isso, importante. O amor de Deus por nós, ele é incondicional. Lucas 10, verso 27, ele vai dizer isso. Ó. A isso ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças e de todo o seu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. O mesmo texto, só que Lucas citando, João também vai citar isso. Então, conheço esse amor de Deus. Aí continuando, e conheço também a tua fé, fé sem a qual ninguém verá a Deus. Hebreus 11, 1, vamos para Hebreus 11, 1. O que é a fé? Né? Fidelidade, pistes, do grego aí, fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Eu espero, você espera, mas nós temos essa convicção de fato de que são, né, para que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Olha as obras aí. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, não por acaso, né? Como infelizmente, não que a ciência seja contra. Aqueles que detêm a ciência diz que ela é contrária à verdade de Deus, porque na verdade desconhece a verdadeira ciência. Quando o homem entender realmente a plenitude, é essa que é a questão. Como é que uma pessoa pecadora pode conceber que um ser infinitamente maior do que nós disse e as coisas se desenrolaram, como diz a palavra? Então, pela fé, nós temos isso. Mas o diabo, muito astuto, coloca na mente de uma pessoa indouta, ainda que ele tenha doutorado, pós-doutorado, seja lá o que for, de títulos, e vai dizer: não, Deus não existe porque foi por acaso que aconteceu o Big Bang. Ninguém nasce por acaso, né? Há todo uma assim, e nós não vemos uma ameba que evoluiu e chegou até nós. E seria irracional até pensar nisso. Seria menosprezar o poder de algo tão maravilhoso, de criar um universo gigantesco como esse e por acaso fazer uma ameba se evoluir num defeito genético e chegar até nós. Mas tá bom. De maneira que o visível veio a existir todas as coisas que não aparecem. Ou seja, até o reino espiritual que nós não vemos, ele existe nesse momento. O ser humano ele tem que entender que nós somos pequenos demais para contemplar a glória do Senhor. E Hebreus ele fala exatamente isso. Vamos para Romanos 10, 17. Romanos capítulo 10, verso 17. Essa parte é bem legal, porque não tem como conceber, né, essa questão de Deus. É muito grande para nós que somos tão pequenos. Ó, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, a nossa fé vem pelo pregar do amor de Jesus. Toda vez que nós falamos, toda vez que nós anunciamos a glória de Deus, nós nos tornamos fiéis a Ele. Porque fé nada mais é do que se manter fiel ao Senhor. Vamos ler Mateus 17, 20, antes da gente orar, encerrando esse período de hoje. Romanos, Mateus 17, verso 20. Mateus 17, ele diz assim, ó, só para concluir aí, verso 20. E ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para colar, e ele passará, e nada será impossível. Nada, 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 nada. Mas esta caça aí, falando de endemoniado, só sai, senão por meio de oração e jejum.
né? Um relacionamento de intimidade com Deus. Tudo isso que nós vamos ter, essa fé, só vai ter com intimidade com Deus. Esse é um que nós fazemos todos os dias de manhã, é um passo para uma intimidade maior com Deus, ler escrituras, ouvir a palavra de Deus, mas isso não é o suficiente, lógico que não. É uma vida aí, durante essa manhã, durante esse dia, que nós possamos ter aí uma mente próxima de Deus, não falar, não agir, não pensar, que a nossa mente seja envolta aí de bons pensamentos. A palavra de Deus diz isso, Filipenses, né? Trazer aí na mente aí tudo que é puro, santo, agradável ao Senhor. Isso que nos preenche a mente aí. Então, que Deus nos traga essa mente nessa manhã, nesse dia, em nome de Jesus. Amém? Ó Pai, quero agradecer por estarmos juntos nesse dia, que Teu Espírito Santo, assim como o Senhor mostrou na igreja de Atira, ó Pai, que possamos ter esse amor e essa fé pautada no Teu Evangelho, e as nossas obras nos precedam, ó Pai, que possamos ter esse bom testemunho, as pessoas reconhecerem em nós a glória de Jesus. Abençoe os Teus filhos, todos que nos ouvem, nos assistem, que possam experimentar do Evangelho da graça, do amor do Pai, da satisfação em Jesus, por toda a eternidade, no nome santo e precioso, Teu nome, Jesus. Amém. Amados, que Deus nos abençoe e nos dê uma ótima semana aí em Jesus. Amém?